Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo dos Retro Diggers PT, convosco é diferentes novamente. Desta vez venho aqui com uma pequena opinião sobre a Nintendo Switch. Ora bem, esta aqui é a consola mais recente da Nintendo, como toda a gente já sabe, não é? Obviamente. Eu já tenho a minha cota parte de tempo gasto, entre aspas, com ela, digamos assim. Portanto, decidi aqui trazer-vos uma pequena opinião sobre a consola em si e sobre o que eu acho dela e o que é que vocês poderão se calhar esperar dela. Primeiro, desmistificando um bocado o mito, a consola não é uma consola portátil que vira doméstica, nem é uma consola doméstica que vira portátil. É uma coisa no meio entre a segunda vertente. Ora bem, isto é uma consola doméstica, não é? Pensem nisto se calhar como uma Wii U, se calhar com algum juice a mais, não é? Mas que é uma consola que consegue ter o vertente e a parte híbrida, digamos assim, porque consegue virar quase portátil. Porquê que eu digo quase portátil? Porque uma consola portátil é uma coisa um bocado diferente disto. Uma consola portátil tem que ter a portabilidade ao máximo e a Switch não tem isso. A gente tem que contar que, apesar dos comandos do lado da Switch não é sair, como podem ver, eles saem e ela fica muito mais pequena assim. Se a gente jogarmos assim com ela ou metemos no suporte, fica muito mais pequena, mas a gente temos sempre que contar que a consola portátil tem que estar num todo, e isto é o todo da Switch em modo portátil. Não é uma consola que vai caber no vosso bolso, não é uma consola que vai ser acessível, digamos assim, de transportar caso vocês queiram ir à rua sem levar uma mochila, uma mala por aí fora. Se vamos comparar o tamanho dela, por exemplo, com uma Vita, ela ainda tem um bocado a mais do que a Vita, até se compararmos com uma New 3DS XL. Ela tem um bocado a mais do que a 3DS XL. E estas duas consolas que eu vos acabei de mostrar são consolas que cabem facilmente no nosso bolso da frente das calças, por exemplo. E se saírem um bocadinho fora, há de ser por causa daqueles bolsos que são sempre um bocado às vezes mais pequenos ou curtos em tamanho, digamos assim, profundidade. Mas pronto, mesmo assim, a consola consegue ter a sua boa cota parte de portabilidade e eu passo a maior parte do meu tempo nela assim, com ela, em vez de estar a jogar na televisão. É uma consola que se porta bastante bem em modo dock, ou seja, ela tem uma dock onde a gente mete-a, insere para ela se ligar à televisão, mesmo que recarregar a bateria e recarregar a bateria dos comandos, dos Joy-Con até. O que é que eu acho da consola? Acho que a consola está bastante boa, está um bocadinho à frente em termos daquilo que nos permite fazer, que é, existem aqui se calhar jogos que a gente nenhuma vez iria ver num formato em que a gente pudesse estar a andar pela casa a olhar assim para um ecrã ou pudesse levar connosco para qualquer lado, como o The Legend of Zelda Breath of the Wild. E eu digo, se calhar nunca poderíamos ver ou nunca iríamos ver até à altura que esta consola veio. Mas estou a falar na questão com a qualidade com que se apresentam, porque não seria impossível vermos um Breath of the Wild, mas não iria ter a qualidade nem a dimensão provavelmente que aqui contém. Como é que a consola suporta? Em termos de como suporta a correr os jogos, tanto em modo docked como em modo portátil, não tenho nenhuma questão a apontar. Acho que é uma consola que suporta bastante bem. É aquela questão sempre de que os jogos saírem sempre optimizados, digamos assim, bem optimizados. Há um jogo, por exemplo, que eu já apanhei que tem um problema na questão com a bateria da consola. Falo do Night in the Woods. Esse jogo, por exemplo, está mal optimizado para a Switch. É um jogo que acaba a ser um bocadinho pesado no seu arrancar, demora o seu tempo a iniciar e depois come muita bateria. Eu consigo dizer que ele come a bateria mais depressa do que se eu estiver a jogar The Legend of Zelda. Em termos de oferta de jogos, eu acho que a Nintendo aqui está-se a expandir bastante bem. Estamos a ter uma oferta muito variada de jogos aqui. As outras consoles da Nintendo já apostavam bastante em indies, digamos assim, pelo menos naquilo que eu sempre reparei, mas não tinham realmente grandes indies com qualidade. Acho que é sempre isso que faltou na Nintendo. Se calhar um bocado filtragem, digamos assim. Não é que os jogos não mereçam só a oportunidade de sair em várias plataformas, pá, sim, mas se a gente formos a ver a eShop da 3DS, opa, são mais os indies feitos só porque sim, indies com falta de qualidade e afim, que existem, indies só de encher chouriços, do que propriamente aqueles que têm qualidade real. Eu acho que a Nintendo, pronto, não sei se eles estão a ter alguma mão nisso agora ou não, mas a Switch está bem carregada de indies e jogos menos conhecidos com qualidade.
o que é bastante bom. O facto de eles estarem a expandir no mercado AAA, a minha opinião original era uma, mas agora já começa a ser outra. Acho que depois de pensar um bocado sobre o assunto durante bastante tempo, o que é que eu poderei dizer? Acho que é bom eles estarem a expandir-se para o mercado AAA, acho que é bom eles estarem a trazer vários jogos que antes não saíam na Nintendo para aqui, porque a realidade é que sim, há muita malta que só joga na Nintendo da mesma maneira que há muita malta que só joga na PlayStation, muita malta que só joga na Xbox, muita malta que só joga em PC. E sim, pá, quem joga Nintendo só às vezes pode querer jogar certos jogos que não saem nela, como Skyrim, como Doom, não é? E merecem sim, pronto, ter a oportunidade de também poder jogar se lhes desperta interesse. Claro que vão ter uma experiência com menos qualidade, se calhar visual, se calhar também com algumas coisas mais baixas em qualidade para a consola conseguir aguentar, não é? Porque temos que ter isso em conta, mas desde que a experiência seja decente, desde que fique bem próxima daquilo que é a experiência original. No Skyrim eu já não falo muito, porque o Skyrim já é um jogo que tem bastantes anos, por isso a versão original não consegui correr na Switch, quer dizer, seria um bocado estúpido. Mas pronto, acho que merecem a sua oportunidade, desde que os jogos estejam bem optimizados e corram como deve ser e consigam dar o mais próximo possível da experiência em si que existem nas outras consoles. Acho que sim, acho que fazem bem. Em termos de qualidade dos jogos, tanto visual como a nível de jogabilidade fora e dentro do modo dock, acho que eles se aguentam bastante bem. Por exemplo, eu nunca esperei que o The Legend of Zelda Breath of the Wild corresse tão bem como corre em modo portátil. Por acaso nunca pensei naquilo que eu já joguei dele, perdi mais tempo a jogar assim do que propriamente a jogar em modo dock. Acho que a console dá-nos uma boa qualidade visual neste ecrã dela, fora do modo dock. Em termos de sons também não tenho assim queixas a apontar. Acho que nos dá uma boa qualidade de áudio, uma boa qualidade de visual. Há uma coisa que me desapontou em termos da oferta de jogos, que é, eu estava à espera de já ter aqui muita coisa da consola virtual, por exemplo. E a coisa que aconteceu é que quando eu adquiri a consola em dezembro, eu abri a shop e não tinha nada. Basicamente, a Hamster Corporation é que está a fazer alguns ports de alguns jogos clássicos da Nintendo para a Switch no formato Arcade Archives, como o Mario Bros, o original. Eles já são conhecidos por fazer ports da Neo Geo, como podem ver. Eles também fizeram um port da versão de arcade do Double Dragon e têm estado a lançar quase todos os meus jogos, em especial clássicos da Neo Geo. Eles já eram conhecidos por lançarem os Arcade Archives da Neo Geo, como o Shock Troopers está aqui, Polestar está ali, que é um grande jogo, um grande shooter horizontal. Mas fiquei um bocadinho desiludido por causa disso. Estava à espera de abrir isto e se calhar já ter uma grande seleção como encontro na Nintendo 3DS ou como há na Wii U. E estava à espera disso e infelizmente não há. Por isso eu não estou muito bem a ver como é que isso vai correr, mas fiquei um bocadinho desapontado, um bocadinho desiludido com isso. Em termos de mais coisas da consola, como é que ela se porta a jogar? Em termos de controles, o que é que eu posso dizer? Acho que eles respondem bem, acho que têm um bom tempo de resposta para a consola. Eu quando estou com ela em modo portátil é um bocado raro eu jogar com ela com os comandos postos, mais facilmente meto-os aqui no suporte que vem com a consola. Aqui está ele. Meto mais depressa neste suporte assim do que propriamente jogo com eles enfiados nas laterais da consola. Isto porque eu tenho um pequeno problema com estes comandos, a meu ver, que é, como é que eu hei de dizer isto? Que é aqui nesta questão dos botões. Em especial aqui nos gatilhos. Os comandos são um bocadinho pequenos demais, a meu ver, para um adulto. Acho que são comandos feitos a pensar um bocadinho mais nos mais novos e nas crianças. O que é normal, a maior parte da oferta de jogos principal da Nintendo será essa, jogos para os mais novos, jogos que sejam para jogar com a família toda. E isso se entende, tem sido sempre um ponto-alvo da Nintendo. Mas acho que fizeram um bocadinho mal aqui. Acho que os botões dos gatilhos, por exemplo, estão um bocadinho próximos em demasia deles. Eu às vezes já ouvi jogos como o The Legend of Zelda que estou a andar, tenho só aqui os dedos em cima e às vezes encontro-me a pressionar sem querer um destes gatilhos de trás. Acho que os botões são um bocadinho pequenos, talvez. Às vezes dão-me aquela noção de fragilidade. Apesar de se sentirem que têm qualidade, acho que às vezes dão-me um bocadinho aquela noção de se calhar não vão-se partir eventualmente, é um bocado assim, porque às vezes que um gajo tem que estar a pressionar alguma coisa com força.
tem que estar mesmo a dar button mash. E eu fico naquela se isto algum dia parte, porque dá-me essa ideia de fragilidade. Mas pronto, acho que uma coisa que eu gostei que eles fizeram que foi a emular a Microsoft, digamos assim, que é uma coisa que eu gosto nos comandos da Xbox, que é pôr os direcionais aqui, o pad direcional aqui, um joystick em cima, os botões de funções aqui e o joystick em baixo. Eu não sei porquê, não me perguntem porquê, que eu neste momento não sei muito bem explicar, mas gosto dessa disposição. Acho que é muito mais acessível nos jogos do que a clássica, que será, por exemplo, que eu posso mostrar-vos aqui no comando da PlayStation 4. Acho que é uma disposição mais acessível nos jogos do que esta disposição clássica. Mas pronto, essas minhas questões com o comando acho que acabam a ser um bocadinho pequenas demais. Eu vejo mais vezes a jogar com o comando assim posto quando estou com ele em modo portátil do que propriamente dito de outra maneira. Porque sinceramente é a maneira como me sinto melhor. Acho que quando eles estão inseridos na consola em si, acho que ficam um bocadinho demasiado próximos do ecrã. Como podem ver, acho que acabam a ficar aqui um bocadinho demasiado próximos. Como estão a ver, as minhas mãos entram quase a meio da consola, comem praticamente metade da consola, tanto de um lado e do outro. Gostei bastante do facto dela atrás ter uma patilha que está para fora para servir de stand, para a consola se aguentar em pé. Isso é bastante bom. Em conclusão, em geral, eu acho que é uma consola boa. Acho que é uma consola que faz algumas coisas interessantes. O facto de nos permitir estar a jogar na televisão, pegar, sacar a consola fora e poder jogar, deitar-nos na cama e estar a jogar com ela em mãos. Acho que há aqui certos jogos que isso é fenomenal. E é fenomenal depois a qualidade com que ela apresenta esses jogos. Porque, não sei, acho que é mesmo... Gostava de ver uma consola portátil com a qualidade visual que esta consola entrega. Acho que seria fantástico. Seria uma coisa espetacular. Pronto, malta. Acho que em conclusão é uma consola bastante fenomenal. Acho que está a ficar uma consola bastante acessível por parte da Nintendo em termos de oferta de jogos. Acho que se está a expandir mais. Acho que está a ter mais jogos de qualidade até de estúdios pequenos e afim. Em termos do seu design, é só aquela questão dos Joy-Con. Muito sinceramente, o formato dos botões. Acho que é uma consola que tem um bom poder de hardware. Acho que tem aqui coisas que se calhar poderão ser exploradas no futuro. Em nota final, acho que a consola é uma boa aposta. Para quem gosta do tipo de jogos que a Nintendo lança, para quem gosta de ter uma boa oferta variada se calhar de indies, para quem quer um bocadinho mais de portabilidade nos seus jogos, acho que é uma opção viável. Acho que é uma boa opção a ver. É uma coisa sempre a considerar que merece alguma pesquisa da vossa parte, mas acho que fizeram aqui um bom move, têm aqui uma boa consola e espero que continuem a apostar bem nela e com boas ofertas. Pronto, malta. Isto foi aqui a nossa partilha de opinião sobre a Nintendo Switch. Não se esqueçam de ver também os nossos outros vídeos. Temos aí também partilha de opinião sobre a 2DS. Alguns vídeos variados sobre outras consolas, sobre outros assuntos, podcasts, videotutoriais como restaurar, por exemplo, o ecrã do vosso Game Boy. Videotutoriais como reconhecer bootlegs de jogos de Game Boy, de qualquer geração de Game Boy, como Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Várias coisas assim desse género. Não se esqueçam também de dar uma vista de olhos na nossa página no Facebook, onde partilhamos vários tipos de conteúdos, à parte de conteúdos originais. E espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de largar o vosso like, dislike, partilhar a vossa opinião sobre a consola aí em baixo. A minha mudou bastante desde que a consola foi anunciada até agora. Mudou para algo muito mais positivo e fiquei muito mais bem esclarecido ao ter uma do que propriamente estava antes. Não é uma consola portátil, é uma consola doméstica que consegue ter portabilidade. E estou bastante contente com ela. E pronto, malta. Um grande abraço e até à próxima. Why so serious? Let's put a smile on that face.